Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o Instituto Defesa, para a Academia Brasileira de Armas, nossa sequência de vídeos institucionais e instrucionais feitos com o objetivo de atender às suas demandas, especialmente do pessoal do Caixa Preta do Silveira. Aliás, se você ainda não conhece o Caixa Preta do Silveira, já passou da hora. Todos os dias pela manhã nós temos conteúdo gratuito oferecido para você que você tenha mais oportunidade de se defender, defender a sua família, a sua liberdade, a sua propriedade, ou seja lá o que você tiver como caro para você. Todos os dias pela manhã, de forma informal, eu vou tomar o meu café com você e conversar sobre temas relacionados à segurança, a combate e a armas de fogo. Meu nome é Lucas Silveira, eu sou monge do tiro e o nosso assunto hoje é movimentação. A movimentação é um tema bastante abrangente, mesmo se tratando de movimentação em combate. As pessoas acabam fazendo alguma confusão em torno da movimentação. Muitas vezes até tem uma ideia acertada quanto à técnica, mas se perdem no que diz respeito à tática. Veja, não basta conhecer a técnica. Se o assunto é tiro de combate, você precisa conhecer também a tática, que, de forma resumida, significa fazer boas escolhas. Como é que você faz, portanto, para fazer boas escolhas quando o assunto é movimentação? E quais escolhas são essas? Por que você erraria? Quais são os erros frequentemente feitos pelas pessoas que se movimentam? Antes de você se movimentar, você precisa sempre conseguir responder a algumas perguntas. De outra forma, você vai ficar igual uma barata tonta. As perguntas mais frequentemente que você mais tem que se preocupar em tê-las respondidas é: quando vou? Em que momento eu vou escolher para iniciar o meu deslocamento? É agora? É daqui a pouco? É quando estiver coberto? É quando o meu inimigo estiver recarregando? É na hora que houver uma janela de oportunidade? Enfim, quando é que eu vou? Segunda, para onde eu vou? Se você vai se deslocar, você precisa ter um destino bem definido. Você precisa saber para onde você vai, porque se você tentar improvisar, sair daqui eventualmente não é a resposta suficiente. As pessoas costumam criar expedientes relacionados com essa ideia. Eu preciso sair do meu carro, eu preciso sair de um lugar. Tudo bem, é óbvio que você precisa, mas você vai sair e vai para onde? Que lugar é este? Tenha isso pré-determinado antes de continuar a sua movimentação. Por onde eu vou? E aí, provavelmente, é onde as pessoas mais erram. De basicamente 99% dos meus alunos aqui na Academia Brasileira de Armas, o erro que eu mais encontro com mais frequência, né, é na escolha de por onde eu vou, porque existem uma série de pegadinhas nesse processo de decisão. As pessoas se confundem sobre as rotas que devem seguir para responder a algumas necessidades da movimentação. A movimentação, é claro, tem que levar você do ponto A para o ponto B. Existem várias formas de se fazer a mesma coisa, mas apenas uma dessas formas é ótima. E no que diz respeito à movimentação, quando o assunto é tiro de combate, e mais uma vez, eu não estou falando de tiro esportivo. O nosso foco aqui não é tiro esportivo. Tiro esportivo e tiro de combate são água e vinho, não se misturam, tudo bem? Estou falando de tiro de combate, portanto, e nesse contexto, existe mais uma maneira de se fazer a mesma coisa, mas existe apenas uma maneira ótima. E o que as pessoas fazem de errado no que diz respeito de por onde eu vou é se colocarem à exposição de maneira desnecessária. Muitas vezes, as escolhas que nós fazemos têm esse objetivo. Como é que eu faço para minimizar a minha exposição ao risco? A exposição desnecessária é o erro mais comum. E aí não dá para enfeitar o pavão. Não é o seu jeito de fazer, não é o jeito do João, o jeito do Pedro. Exposição maior é erro. Certo? Então, quando vou, para onde vou, por onde vou, como eu vou, eu preciso saber também. Eu vou andando, eu vou correndo,
Eu vou de carro, eu vou de bicicleta, eu vou rastejando, eu vou agachado. Eu preciso saber como é que vai ser feito esse deslocamento. E nesse contexto, a gente entra na parte técnica do tiro em movimento ou do tiro e movimento. Você percebeu a diferença entre essas duas expressões? Tiro em movimento e tiro e movimento. Normalmente, quando você pede para alguém novato atirar, você vai encontrar o cara fazendo o seguinte: atira e se movimenta, você fala para ele e ele começa a fazer a movimentação dele. Esse é o novato. Na hora que ele vai atirar e a cada vez que ele procura atirar, ele acaba parando, porque o cérebro dele está basicamente processando mais informação do que ele consegue de fato, e isso gera problemas. Para que você consiga fazer habilidades motoras complexas, nós falamos sobre isso no último curso de combate armado que você vai precisar comprar. Você precisa gastar tempo. É o tempo, a rotina motora que você coloca que vai fazer com que você consiga fazer coisas difíceis. Você já deve ter ouvido falar sobre o seu carro, sobre a ação de dirigir. Você pode não se dar conta, mas dirigir é um dos atos motores mais difíceis que você faz no seu dia a dia sem perceber e sem notar a dificuldade. Pare para pensar, você faz uma coisa com a sua mão esquerda e uma coisa com a sua mão direita, coisas diferentes simultaneamente. Você tem que virar aquela bolota que está na tua frente, tem que mexer essa alavanca aqui para um lado e para o outro, respondendo a direção que você quer seguir, a rotação do motor, a necessidade do motor e assim por diante, mas não para por aí. Você tem que fazer basicamente 3 coisas diferentes com os seus pés direito e esquerdo simultaneamente. Se eu pedir para você agora fazer isto, uma coisa diferente com a mão direita, uma coisa diferente com a mão esquerda, com o pé esquerdo e com o pé direito, será que você vai conseguir? Prenta aí, quero ver. Pena que eu não consigo ver do outro lado da câmera. Muito provavelmente você não vai conseguir agora, porque esta é uma habilidade motora que exige muito do seu cérebro, da tua parte cognitiva. Você precisa transformar esse grupo, esses atos separados, mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito, no ato de dirigir, formando um cluster apenas. Enquanto eu estou fazendo a minha movimentação, pensando em, meu Deus, eu preciso controlar meu pé, eu tenho que fazer visada, eu tenho que controlar minha respiração, eu tenho que acionar o gatilho, evidentemente você vai bugar, o teu cérebro vai superaquecer, você vai parar para atirar. Existem escolas, existem doutrinas que defendem que você pare para atirar, pessoas que apenas atiram paradas, e essa é uma estratégia. Eu nem vou entrar no mérito do que é certo, do que é errado em relação a isso. Perdão, gente, pela tosse, é só Covid, não liga não, não é tuberculose. Você pode querer, portanto, da mesma forma, eu vou até aqui, bum, 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 daqui eu faço disparos, eu vou até aqui, bum, 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 daqui eu faço disparos. Beleza? Isto é tiro e movimento. Isso pode ser útil, por exemplo. E aí a gente vem falar da aplicação. Não está na técnica, está na tática. Quando é que eu vou querer fazer tiro e movimento? Normalmente, quando eu tenho alguém que está oferecendo algum tipo de cobertura para mim. Se eu tenho alguém suprimindo fogo para mim, eu tenho uma espécie de cobertura momentânea, enquanto eu vou do ponto A para o ponto B. E eu chego no meu ponto B, coloco a minha postura de tiro e eu faço tiros mais concentrados. Existe ainda o tiro em movimento, que tem as suas próprias subdivisões. Por exemplo, talvez você já tenha visto essa parte técnica que eu vou explicar agora. Eu vou explicar para você a parte técnica do tiro em movimento, que você precisa ter cuidado na aplicação. Preste atenção, muito provavelmente você já ouviu algo parecido com isso. Preste atenção. Esta é a forma enlatada de se fazer o tiro em movimento, e não tiro e movimento, beleza? Como é que a gente faz então? Concentração aqui para os pés. Eu vou abaixar vocês aqui para os meus pés. Espera aí. Tá aqui, vai dar para ver? Olha aí que beleza. Um oferecimento Palmilhado Boots. Se você não conhece as Palmilhado Boots, vale a pena conhecer. Você encontra toda a linha Palmilhado Boots à venda
na Academia Brasileira de Armas. Como é que eu quero fazer a minha movimentação então? Começando pelos pés. Quanto mais amplos eu faço os meus passos, maior fica a minha variação no eixo vertical da minha arma. Quanto mais largos eu faço os meus passos, maior fica a minha variação no eixo horizontal. Nesse contexto, o que eu quero fazer com os meus pés, e foco aí nos pés, é fazer passos curtos, sem passar normalmente um pé muito à frente do outro. Meu calcanhar começa a tocar o chão logo após a ponta do meu pé. Esse é meu pé esquerdo, esse é meu pé direito, então onde termina a ponta do meu pé direito, meu calcanhar esquerdo começa a rolar. Que eu estou rolando o pé, não estou batendo o pé. O pé rola, pé esquerdo, pé direito. Para que a gente resolva essa treta dos afastamentos, eu reduzo o meu afastamento lateral e reduzo o meu afastamento antero-posterior. E ando como se eu estivesse andando sobre uma prancha, como você pode ver. E isso reduz para frente e para trás. No caso, para trás é ponta calcanhar e para frente é rolando calcanhar ponta. Flexiono ligeiramente os meus joelhos. E isso vai funcionar como uma espécie de mola. Volta para cima. Espera aí. Tá ventando bastante hoje, vocês vão ficar tremendo um pouco aí. Esta é... Ainda não ficou bom, né? Espera aí, volta. Esta é a parte enlatada do tiro em movimento, parte inferior. E a parte superior, como é que a gente faz? Vamos lá, se eu quero ir para frente então, mantenho o mesmo padrão aqui nos meus pés, com os passos curtos, e faço a movimentação para cima, para frente, desculpa, pressionando o gatilho, especialmente quando eu não tenho nenhum pé na fase aérea, ou seja, quando os meus dois pés estão tocando o chão, e eu recuo da mesma forma. Mesma movimentação, bang, bang, bang. Quando eu quero ir para os lados, isso se torna um pouco mais complicado. Veja, eu ainda estou falando da parte técnica e não da parte de aplicação. Isto é a forma enlatada, aguardem. Quando eu faço os meus passos laterais, é um pouco mais difícil. Se eu, sendo destro, quero ir para o meu lado direito, o que eu faço é girar o meu quadril para onde eu quero ir, com os meus pés apontando para onde eu quero ir. E eu giro o meu tronco para onde eu quero atirar. E eu mantenho o mesmo padrão de movimento dos pés. Bem, 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 bem. Quando eu sou destro e eu quero ir para a minha esquerda, eu faço a mesma coisa basicamente, só que é um pouco mais desafiador, porque isso alonga o meu tronco. A gente já vai resolver essa treta. Viro os meus pés, o meu quadril para onde eu quero ir, viro o meu tronco para onde eu quero atirar. Bang, 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 bang. Ok? Existe um momento nesse deslocamento no qual eu não vou conseguir, se eu quisesse pegar um alvo lá, por exemplo, eu não consigo manter meu pé apontando para lá e a minha arma apontando para lá. Isto é morfologicamente impossível, a estrutura do meu corpo não permite. E eu passo a ter, a partir da posição de tiro convencional, algumas opções. Aliás, só uma opção, se eu posso dizer assim. Eu passo a fazer o moonwalk. Ando de costas, o que parece não ser uma boa decisão do ponto de vista do combate. Eu não sei o que está lá, se está difícil acertar de frente, imagina de costas. Para quem já conhece o 360 CQD, que era antigamente chamado de Car System ou Center X Lock, você sabe que nós conseguimos ir para lá e atirar em posições menos ortodoxas sem nenhum problema. Mas, voltando ao tiro ortodoxo, quando eu sou destro e eu estou indo para a minha esquerda, esse alongamento chega muito mais cedo. E aí você vê as pessoas se forçando ou a atirarem com a mão direita apenas, ou começarem a fazer o moonwalk andando para trás mais cedo também. Da mesma forma, se você conhece o 360 CQD, você consegue fazer isso com mais
fluidez com menos dificuldade. Vale a pena conhecer. Aliás, aproveitando o ensejo, nós temos um módulo sobre 360 CQD no último curso de combate armado que você vai precisar comprar. Para quem se inscreveu, já vai ser disponibilizado o vídeo por lá. Mas não acabou. Vamos em frente. Desta forma, então, eu consigo transitar vertical, para frente, para trás, para um lado e para o outro, ou eu consigo estabelecer a movimentação de forma aleatória. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Vou abaixar um pouquinho. E o que a gente quer fazer nesse contexto é ter essa flexibilidade, essa separação entre a parte inferior e a parte superior do tronco. Ou seja, eu posso fazer a minha movimentação de formas desordenadas. Esta é uma parte da treta. A outra parte da treta é sobre fazer boas escolhas. E aqui talvez seja um pouco mais complicado. Lucas, por que que algumas posições, em alguns deslocamentos você faz a sua posição de tiro normal e em outros momentos você faz a sua posição de tiro do CAR System? É a posição chamada Combat Position do 360 CQD. Evidentemente, porque em alguns aspectos essa movimentação, esse tiro é mais fácil a partir de uma posição ou de outra. Nós falamos sobre isso exaustivamente no módulo de 360 CQD do nosso curso. Mas vamos em frente. Veja, de forma geral, eu tenho mais precisão quando eu tenho o meu braço estendido, porque isto aumenta. Será que vai dar para ver? Quem sabe? Ah, não vou conseguir fazer isso na câmera, você pode testar na sua casa. Quanto mais você aproxima a alça e massa do seu rosto, a luz entre a alça e massa fica maior. E quando você se afasta, você reduz essa luz e, portanto, a sua margem de erro fica menor. Além disso, quando eu tenho um braço estendido assim, eu tenho uma alavanca de 1 metro. É uma alavanca interpotente. E agora para tudo. Eu quero acreditar que você não se esqueceu das aulas de física da tia Maricota na 6ª série. Se você foi o cara que dormiu na aula de física da tia Maricota na 6ª série, agora é a hora que você vai pagar o preço. São 3 tipos de alavanca. Quais são? Não me diga que você esqueceu. 3 tipos de alavanca. No caso do nosso braço e antebraço, nós temos uma alavanca interfixa. Todas as alavancas são formadas basicamente por 3 partes. Eu tenho o fulcro, que é ao redor de onde essa alavanca gira. Eu tenho a resistência, que é onde está o meu peso, no caso aqui a minha arma. E eu tenho a minha potência, que é onde eu aplico a força. No caso do meu braço, a minha potência diz respeito ao meu deltoide. Veja o tamanhozinho do meu deltoide. Quanto maior o braço de resistência, que vai do fulcro até a resistência, mais força eu preciso aplicar no meu braço de potência para produzir o trabalho desejado. Veja que coisa ineficiente é o braço nesta posição. Eu tenho um braço de resistência gigantesco, aula de física 6ª série. Não é para ser piloto, não é para ser engenheiro da NASA. É só a 6ª série, porra. Veja a alavanca, o braço de resistência que eu tenho e o braço de potência que eu tenho, tanto que ele é curto. Imagina a quantidade de força que o meu deltoide tem que fazer para segurar um peso lá na frente. Se você quer testar isso na prática, tenta pegar o seu saco de feijão da cozinha, segura aí, veja quanto tempo você consegue segurar ele lá na frente. Obviamente é difícil e você sabe disso instintivamente. Veja, eu vou contar uma história para vocês, não sei se vocês sabem, tá? Se vocês já viram a minha esposa, ela não tá aqui agora, eu vou aproveitar a ausência dela. A minha esposa, gente, é uma mulher muito brava. Eu não tenho muitos medos na minha vida. Basicamente, eu sou um cara corajoso, bravo, tatuagem, barba, sou bravão. Mas a hora que a minha esposa resolve ficar brava, aí não tenho o que fazer.
Realmente não tem arma que resolva, não tem porrada que resolva, não tem jeito. É caos e destruição. E o que eu fiz recentemente foi comprar um tapete. Eu coloquei o tapete no meio da minha sala. E a minha esposa, evidentemente, gosta muito do tapete. Ela não quer que este tapete seja sujo. E isto gera para mim uma situação caótica. Olha só. Se você me acompanha aí em redes sociais, você sabe que eu gosto muito de café. Eu gosto muito de café. E se você já viu as minhas aulas, você sabe que eu gosto muito da palavra eficiência. Entregar o máximo de resultado e o mínimo de esforço. E quando você junta eficiência e café, você gera talvez uma solução e também um problema. Por quê? Eu só consigo trabalhar tomando café. E eu tenho o meu notebook no escritório, eu tenho a cafeteira na cozinha e no meio dos dois, adivinha o que eu tenho? O tapete da minha esposa, daquela mulher perigosa, certo? Então eu pego o meu café e eu tenho que levar até o meu notebook sem derrubar o café no tapete. Mas, juntando essa história toda com a eficiência, o que eu faço é pegar a minha caneca e eu despejo o café. Eu despejo o café da seguinte maneira, não é até a metade da caneca, não é suficiente, porque eu preciso ser eficiente. E o que eu faço então é formar a película superficial. Lembra? Aula de física, quarta série, antes da tia Maricota da sexta? Película superficial é quando fica aquela bolhazinha de café assim para cima do local onde o café está armazenado. Este é o máximo de benefício que eu consigo tirar dessa caneca, película superficial. E eu coloco até a película e eu tenho que ir para o meu escritório. Veja, se você fosse um cara temente pela vida e temente pela minha esposa como eu, me responda, como é que você passaria da minha cozinha para o meu escritório sobre o tapete que não pode ser sujado, sobre pena de apanhar da esposa? Como é que você levaria esta caneca? Será que você levaria esta caneca assim, estendida na sua alavanca ineficiente? Ou será que com o temor pela sua vida você traria essa caneca para perto de você e andaria na forma que nós tratamos? Instintivamente, meu amigo, você já sabe que manter um braço estendido é uma alavanca altamente ineficiente. E não vale só para café, vale para tiro também. Então, quando você junta tiro e movimento, eventualmente, assim como você traz a sua caneca para perto de você, você pode querer trazer também a sua arma para perto de você. Porque isso faz com que o meu braço de resistência, que tinha 1 metro, agora tenha menos da metade do tamanho. Olha só, meu deltoide já não está mais tão contraído. O nível de força que ele precisa fazer é menor e, portanto, você tem mais precisão. Isto tudo falando da parte técnica, que é a parte enlatada do tiro. Eu falei para vocês que o que nos interessa aqui não é apenas saber acertar o alvo, mas sim fazer boas escolhas. A pergunta que eu preciso fazer a essa altura, então, sobre as escolhas é: ok, entendi, Lucas. Eu já entendi que meu passinho tem que ser pequeno, que quero fazer um braço de resistência menor, mais próximo do braço de potência, para fazer o melhor uso das alavancas que eu aprendi com a tia Maricota e não nesse vídeo. Mas agora eu preciso me mexer. E a pergunta que eu preciso fazer para você é: por que você está se mexendo? Por que você está se deslocando? Para acertar o alvo é uma pergunta, é uma resposta que apenas é aceitável no tiro esportivo, que não é a nossa praia, ok? Porque sim, não é aceitável. Porque eu sou bravão, não é aceitável, ok? Nós precisamos entender o porquê das coisas. Se você faz um curso comigo, a coisa que você mais vai perceber, que você mais vai ouvir, sou eu perguntando por quê. Você precisa entender o porquê das coisas, porque de outra forma você vai se tornar um macaco adestrado. E não é isso que nós queremos. Nós somos seres pensantes. Todos nós gostamos de falar: ah, esta é só a ferramenta, a arma sou eu.
Mas a maior arma de verdade, em tese, deveria ser o seu cérebro. E você usa o seu cérebro em combate tomando boas decisões, certo? E se você não pensou, por exemplo, em por que você precisa se deslocar, você está, no mínimo, subutilizando a sua cognição em combate. Tudo bem, vamos lá então. Vamos exemplificar. Lucas, eu estou me deslocando porque eu estou dentro do carro. E eu aprendi no curso que o carro é um imã de tiros, portanto eu preciso sair do carro. Ok? E aí você respondeu todas aquelas perguntas sobre as quais nós falamos logo no começo do vídeo. Por onde vou, como eu vou, quando eu vou e assim por diante. Veja, agora você tem duas opções. Se você está saindo desesperado do seu carro, eu espero que a tua resposta para onde vou seja no que diz respeito a algum abrigo ou cobertura, porque não adianta nada você sair de dentro do seu barril com o peixe dentro, que é o seu carro, e ir para um lugar ainda mais exposto. Isso não vai te ajudar. Você deve procurar uma cobertura, uma barricada. Então você respondeu a pergunta. Veja, por que é que você vai atirar, portanto, nesse percurso do carro até a barricada? É claro, porque você tem um filho da puta na sua frente, e se existe um filho da puta, ele precisa ser alvejado. E tudo que vale a pena ser acertado, vale a pena ser acertado para o caralho. Até aí tudo bem. Mas qual é a sua prioridade? É chegar no seu ponto B, na sua barricada, ou é atirar? Eventualmente você vai ter que fazer algumas opções. No aspecto técnico, quanto mais rápido eu faço o meu deslocamento, mais eu vou destruir o meu primeiro fundamento do tiro. Quais são os fundamentos do tiro? Eu espero que você se lembre. Postura, empunhadura, visada, respiração, acionamento do gatilho, follow-through técnico, que não se confunde com o follow-through tático e muito menos não se confunde com o scanning. Se eu me desloquei, eu estraguei a minha postura e, portanto, eu perdi alguns benefícios. Nós fizemos já um vídeo sobre quatro das inúmeras funções da postura. Tá aqui no YouTube, você pode olhar quando você quiser. Nesse contexto, acertar o alvo é mais difícil. Ponto. Qual é a tua prioridade? Chegar no ponto B ou acertar o tiro? É claro, se você conseguir chegar no ponto B e acertar o tiro, melhor ainda. Mas se tiver que dar prioridade em algum processo, qual que vai ser? Muito provavelmente, se você quer só chegar até o ponto B, o tiro que você vai fazer vai ser um tiro mais rápido, bem. Talvez esse deslocamento, para que eu consiga fazer esse deslocamento rápido, eu abra mão da minha precisão. Nesse contexto, às vezes, eu nem vou fazer aquele passinho sobre o qual a gente falou, vou andar de qualquer jeito, porque minha prioridade é a velocidade. Eventualmente, eu posso, de fato, querer saturar alguma coisa, e a velocidade deixou de ser importante. Imagina que eu tenho alguém que está travado em algum lugar. Travado em algum lugar significa alguém abaixado em alguma cobertura, certo? E nesse contexto, e aí volta a importância da capacidade. Nós falamos sobre isso no vídeo sobre qual é a melhor arma para o combate. Imagina que eu tenho aqui na minha frente uma barricada e o meu inimigo está atrás dela. Enquanto eu permanecer aqui atirando, bem, eu vou acabar com a minha munição. E ele vai criar estratégias, ele vai chamar os amigos. Não sei o que pode acontecer. Eu tenho que colocar pressão nesse filho da puta. Então eu quero angular, flanquear o desgraçado. Nesse contexto, a velocidade passa a ser menos importante. Porque se ele abaixou a cabeça, pum, eu vou manter o tiro preciso até que eu encontre, por exemplo, a ponta do joelho, a mão, o canto da cabeça do cara. E aí eu consigo fazer o meu disparo com precisão. Veja, dois cenários diferentes. E isso aqui são só hipóteses que nós estamos aqui pensando no vídeo. Veja como a coisa muda quando você faz boas escolhas, quando você entende o processo. Outro erro muito comum diz respeito a deslocamento entre abrigos e coberturas. A gente vai ter que fazer um vídeo para falar só sobre isso, é claro.
Uso de abrigos e coberturas, talvez com o que eu tenho aqui hoje eu não vá conseguir mostrar para vocês. Um dos erros mais frequentes das pessoas usando coberturas, usando abrigos, é se aproximar demais. O cara tem aqui uma barreira, a barreira tá aqui, e o cara tá com a arma aqui, assim, ó, colada. Às vezes ele tá de costas, igual no filme, né? Ele tá com a arma colada. Daí ele tenta ver, ele faz assim, espeta a arma e assim por diante. Tá tudo errado, não dá para enfeitar o pavão. Isto é errado, né? Você não tem muitos benefícios em estar colado na sua cobertura, na sua barricada. Pelo contrário, normalmente esses benefícios começam a aparecer à medida que você se afasta, porque o tiro, a barreira vai funcionar independente da distância que você esteja dela. É claro que a geometria do combate precisa ser adaptada em alguns pontos que, mais uma vez, não dá tempo de nós falarmos por aqui. Já são 30 minutos de vídeo, a gente tem que começar a arranhar a superfície, mas a coisa continua. Aí o sujeito tem a cobertura aqui, ele tem uma cobertura aqui, 5 metros para trás. E se você passou pela aula de trigonometria da tia Joana, você consegue perceber que nesse cenário eu tenho aqui um triângulo reto. Conseguiram ver? Eu vou desenhar para vocês. Reto, ângulo reto e a hipotenusa. E agora, repisando Mamonas Assassinas, a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa. Lembram disso? É exatamente isso. Significa que a hipotenusa é o maior caminho possível. E normalmente, quando você pede para alguém fazer esse deslocamento de A para B, o filho da puta tá tão colado na primeira barreira, atrás do carro, seja lá o que for, que ele tem que fazer toda a porra da hipotenusa exposto. Lembra do nosso objetivo? Minimizar a exposição, e pelo medo, pela incapacidade técnica, o cara faz a hipotenusa. Sendo que, se ele fizesse 2 catetos, o cateto é só uma fração do tamanho da hipotenusa. Ele teria menor exposição. E eu nem vou entrar no contexto, no assunto do ângulo de deslocamento. Porque veja, se você é meu inimigo e eu me desloco muito nessa direção, se você estiver fazendo a visada em mim, não é tão ruim quando eu vou fazer um deslocamento lateral, que é mais curto, mas é pior para você fazer o disparo. Fez sentido? A gente está falando então de um grupo de decisões que precisam ser tomadas. Se você ouve o Caixa Preta do Silveira, eu fiz esses dias um áudio intitulado O que nós podemos aprender com os enxadristas. As pessoas têm a mania, por exemplo, de imaginar que o xadrez é um jogo de raciocínio. E eventualmente, quando eu falo que os combates precisam ser vencidos com os cérebros e não com as armas, as pessoas que não passaram pelos cursos acabam imaginando que eu estou falando de raciocínio. E não é raciocínio. O xadrez, por exemplo, se você já jogou xadrez, aí me desculpa se tiver algum enxadrista ouvindo essa história, e me desculpa se você já ouviu isso no Caixa Preta, mas eu vou fazer de forma resumida. No xadrez você tem as técnicas de abertura, então eu estudo todas as aberturas possíveis. Eu sei o que as pedras pretas podem fazer, as peças pretas podem fazer para cada abertura, para responder a cada abertura. Eu tenho as técnicas de meio de jogo, todo mundo já fez isso. Tem manuais extensivos só sobre meio de jogo. E eu tenho as técnicas do fim de jogo, em busca do checkmate, da finalização. Veja, tudo isso já foi pensado, tudo isso já foi feito, tudo isso já foi testado. Se eventualmente eu encontro uma jogada que eu não sei resolver, não preciso pensar sobre essa jogada. Alguém já fez para mim. O que eu faço é procurar jogos, os jogos acabam ficando todos gravados, registrados, e ver qual foi a solução, quem sabe, de um enxadrista melhor do que eu. O que ele fez, e tem que ver se ele teve êxito ou não teve, qual foi a resposta do adversário dele. E basicamente, quando o assunto é treinamento tático, até a cognição, até você fazer boas escolhas, o que isso significa é: eu já fiz, eu sei que o meu deslocamento da barreira A para a barreira B tem que ser feita pelos catetos, não pela hipotenusa. Eu não pensei nisso na hora, eu já fiz isso antes. Se você tentar fazer isso sozinho, é bem improvável que você vá fazer. Mas depois que alguém fala, fica óbvio. Fez sentido? Veja,
Nós temos, portanto, para resumir, a técnica do tiro em deslocamento, que não se confunde com a técnica de tiro e deslocamento. Nós temos a parte tática, que diz respeito a quais são as opções que você pode fazer para o deslocamento. A gente só arranhou a superfície, gente. Quais são as melhores escolhas que você pode fazer? Eu coloquei no meu Instagram há algum tempo uma onça caçando, e você via que a onça, ela transitava pelo terreno da maneira mais inteligente possível. Lucas, como assim? Cara, a onça se tornou invisível no terreno para a presa dela. Isso significa uma série de escolhas inteligentes. Vamos ver se eu coloco mais uma vez aqui em alguma rede social minha, tá bom? E a mesma coisa diz respeito à aplicação da parte técnica do tiro em movimento. Os combates precisam ser vencidos com os cérebros e não com as armas. Cuidado, é claro, com as conclusões que você chega a partir disto, ok? Mais uma vez, convido todos vocês a conhecerem também o Caixa Preta do Silveira, onde todas as manhãs eu tomo café e bato um papo bem rapidinho, coisa de 5 minutos, sem ensaio, um download mental do que eu tô pensando na hora sobre combate armado, sobre técnicas, sobre armas e assim por diante. A gente tá lá no Telegram todos os dias. Se você achou esse conteúdo importante, é claro, não deixe de seguir, se inscrever aqui, comentar. Ele tá disponibilizado aqui para te ajudar. Um abraço do Monge e até o próximo vídeo.